Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs de Jesus Cristo, né? Então, é bom que cada semana nós nos reunimos, ou quase todas as semanas, aqui nessa escola missionária, né? E cujo objetivo é sempre buscarmos um maior, um mais profundo conhecimento do próprio Jesus Cristo, principalmente nesse ano da fé, né? E também nos prepararmos em conhecimento, né? em todas as exigências, né? que o movimento de Emaús, né? procura passar para os seus membros, preparando-os para serem discípulos missionários de Jesus Cristo em nossos cursos e nas outras atividades, né? da nossa igreja. E hoje a palavra de Deus, né? ela nos é dirigida, e eu quero também tirar uma mensagem possível ao lado de tantas outras que o próprio Espírito Santo costuma, né? sugerir, né? sussurrar, né? normalmente no coração de todos os filhos de Deus, né? Mas tem já acontecido nas últimas semanas, né? E isso não é por acaso, né? que a própria igreja também nesse ano de fé nos faz refletir bastante sobre esse dom de Deus, né? que nos permite viver como filhos de Deus ao lado do dom, né? da virtude da esperança e do amor, da caridade, né? essas virtudes infusas, né? Mas a fé é realmente, né? a nossa resposta pessoal que damos a toda a palavra de Deus e sobretudo a palavra encarnada, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E então hoje, na primeira leitura, é um texto do profeta Zacarias, né? Poucas vezes se usa isso na liturgia, mas hoje a leitura é tirada desse profeta, né? Zacarias. E a mensagem que nós poderíamos dizer é que o profeta está falando numa situação difícil, dolorosa, né, do povo de Deus na época, né, que estava assim bastante triste por causa dos seus pecados, por causa das suas infidelidades, né? E o profeta traz essa palavra em nome de Deus de esperança, como uma luz, né? Como uma chama que vai aquecer e levantar, né? esta tristeza, né? E sobretudo uma esperança que vai tirar a causa dessa tristeza, né? Eles derramarei sobre vocês um espírito de graça e de oração. O espírito de graça aqui nessa passagem, né? Quer dizer, pode-se entender muitas coisas. Certamente não se tratava, né, da graça santificante, né, a teologia da graça com este nome, né, a inabitação de Deus, né, mas vai dar a esse povo todas as condições interiores, espirituais, né, para que ele possa, né, olhando para si, né,
através da oração, principalmente da oração, criar novamente aquela situação, né, que no final o profeta diz, naquele dia, né, da visita de Deus, né, haverá uma fonte acessível à casa de Davi, aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. E haverá uma fonte, né, e nós hoje, profeticamente, sabemos que hoje Deus deixou em Jesus Cristo uma fonte que nos purifica constantemente, que é sobretudo o sacramento da reconciliação, pelo qual nós sempre podemos, né, tirar de nós não só os efeitos, né, mas a causa das nossas tristezas espirituais e morais, de nossos pecados, né? Uma fonte a qual correrá sempre, podemos sempre ter acesso. Então, né, é uma mensagem de alegria dentro de uma realidade que é válida para todos os tempos e todas as pessoas, todos os seguidores de Jesus Cristo, também a nós, né? E conscientemente pedimos perdão a Deus no início de cada celebração eucarística. Na segunda leitura, né, Paulo falando aos Gálatas, que é uma das cartas assim que eu pessoalmente, ao lado da carta aos Efésios, assim, é uma carta muito bonita, muito afetiva, fala muito ao coração da gente e das comunidades daquela época, né? E São Paulo lembra justamente isso, né? Que derramarei sobre a casa de Davi, né? Não, isso aqui é a primeira, né? Os Gálatas, né? Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma das verdades assim, fundamentais que deve fundamentar toda a nossa fé, né? A fé em Jesus Cristo. Esta fé na pessoa do enviado do Pai é que é causa e motivo da nossa salvação. Quem crê em mim, e Jesus falou isso, né? Estará salvo. Quem não crê estará condenado. E não há outra forma de a gente dar sentido pleno à nossa vida, uma vida de felicidade, de glorificação, de ressurreição, a não ser em Jesus Cristo, né? Então, é isso que Paulo lembra a sua comunidade e hoje a nossa comunidade aqui também, né? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus por causa disso, vamos agradecer a Deus por causa disso, né? Vamos nos alegrar com esta verdade, né? Confortadora e tão consoladora para nós. Fostes batizados em Cristo e a partir daquele momento houve um revestimento, não no sentido apenas exterior, como alguns irmãos nossos interpretam a fé como uma fé parecida com uma capa exterior que Deus joga sobre nós e por isso estamos guardados e salvos de todo mal, não? Mas que realiza em nós uma transformação interior, uma renovação verdadeira, né? A verdadeira fé em Jesus Cristo é um revestimento, né, de toda a nossa pessoa humana, de nossa natureza humana, pela natureza divina de Jesus Cristo e junto com ela também do Pai, do Divino Espírito Santo. Mais uma vez, né? Vamos não esquecer isso, vamos sempre nos lembrar, né? Essa é a razão talvez mais profunda que nós sempre devemos ter presente, né? Da nossa dignidade, do amor de Deus por nós, né? Fomos um dia revestidos em Jesus Cristo, né? Para viver como Jesus Cristo viveu. É claro que também toda semana, todo dia, nós devemos, na nossa revisão de vida, né, lembrar como é que eu estou vivendo, né? Como é que esse envolvimento da minha pessoa por nosso Senhor Jesus Cristo, ela se repercute nos meus atos, nas minhas atividades, nas minhas orações, né, nos meus estudos, nos meus trabalhos e assim por diante. Então é uma colocação também muito importante. O Evangelho, né, nos coloca exatamente diante de Jesus Cristo. Quem é Ele para nós, né? Texto por nós tantas vezes meditado, refletido, e que é assim essencial, né? Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano, eu costumo dizer lá no curso, na palestra sobre Jesus Cristo, deve se colocar diante daquele que o Pai enviou à humanidade, né? Para diante dele descobrirmos a razão da vida, né, o sentido da nossa existência,
porque existimos, diante dele descobrimos concretamente o amor infinito de Deus, nosso Pai, né? E isto para nos colocar assim, totalmente para cima, né? Nós somos, por vontade de Deus e por ação da sua divina graça, né? Uma preciosidade. Nós somos uma pérola preciosíssima, cada um de nós, né? Nós somos, né, um tesouro do próprio Deus, né? Assim que ele quer. Então, aprendemos tudo isso com Jesus Cristo. Por isso, o nosso bispo, no seu artigo, ele começa justamente a dizer isso, né? Que nesse ano de fé, né, nós somos colocados, né? Nos colocar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, e para conhecê-lo cada vez mais profundamente, né? Então, é outra coisa que, se a gente não cuida, a gente pode relaxar, né? Achar que já conhecemos suficientemente toda a verdade divina e humana ligada à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a gente tenha esse interesse de continuar a olhar para Ele, né? Isso com alma, com coração, com conhecimento, com interesses, né? Não particulares, egoísticos, mas com interesses, né? Que o reino de Deus, né, se faça presente na humanidade e que nós possamos ser um pequeno instrumento, né, desse amor de Deus, dessa presença transformadora, libertadora de Jesus Cristo em nosso meio. Há muitas maneiras de fazer isso. No momento nós estamos acompanhando, e dizia hoje para algumas pessoas de vocês também, irmãos, pode participar dessas passeatas? Sim, eu não sei que pode, mas deveria, dentro da possibilidade, evidentemente cada um, não para fazer vandalismo, quebra-quebra, mas para reivindicar os justos direitos, né, da pessoa humana. Isto é estabelecer o reino de Deus, isto é evangelizar também.